Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso. Boa tarde, Nuno. Hoje estamos a fazer aqui uma espécie de reentrée, mas aconteceu muita coisa nas últimas semanas. Queres fazer aqui uns destaques sobre os distúrbios das férias? Sim, é uma reentrée onde eu aproveitei para, já vamos ver depois isso, para seguir um bocado os passos da Odisseia do Homero. Mas seja como for, queria começar com uma pequena observação. Não se assustem com esta fotografia. Esta fotografia já é antiga, de um tubarão branco. Uns meses, um mês e tal, antes de eu partir, 2 meses antes de eu partir, um tubarão branco parecido com este, talvez com um ar muito mais pacífico, encontrava-se ainda bastante distante da costa onde eu estive, portanto, da costa ocidental da Sicília. E a verdade é que muito rapidamente foi dado um alarme que chegou a todos os habitantes dessa costa. Todas as pessoas sabiam disso de antemão. Infelizmente, em vários sítios do mundo morreram ou ficaram feridos ou desapareceram turistas portugueses que provavelmente não tinham toda a informação que é necessária, mínima, sobre os riscos dos sítios para onde iam. Desde riscos de trânsito até riscos do mar, até riscos, digamos, nos sítios mais perigosos de declives. E, portanto, eu acho que era muito importante, até porque hoje é tão possível fazer isso com a inteligência artificial, haver um departamento do Estado, que eu acho que deve ser criado dentro de um ministério já existente, para não se criarem mais organismos, onde qualquer pessoa que saísse de Portugal, fosse em férias de lazer, fosse em férias, digamos assim, de estudo, fosse em férias de aventura, o que quer que fosse, ou fosse em trabalho, pudesse imediatamente ter acesso a todos os dados sobre riscos dessa deslocação. É evidente que há coisas que não podem ser evitadas. Eu, por exemplo, não vou aqui citar o nome da companhia aérea, mas eu, a certa altura, viajo numa companhia aérea em que, a meio do caminho, estávamos a preparar-nos para subir para a altitude máxima e de repente descobriu-se que o baú das bagagens do avião estava mal fechado. Isso só foi descoberto tempo depois de termos partido. Não vou dizer qual é a companhia, mas se queres que diga, fez-me muitas saudades da TAP. Fez-me muitas saudades da TAP. Mas apanhaste um susto então? Não, o problema é que é este. As pessoas que dentro do avião sabiam de onde é que vinham, de onde é que tinham partido, e sabendo que uma das coisas que pode acontecer é que podia ter sido introduzido um objeto dentro do avião antes da partida, e isso pode ter feito com que o sensor do baú das bagagens tivesse sido acionado como mal fechado. Portanto, imaginam o que é o coração na boca da pessoa que, sabendo isso, tem que percorrer ainda muitos quilómetros no ar. Mas isso são os inevitáveis. Agora, dentro daquilo que são os riscos históricos conhecidos, acho que devia haver uma informação. Eu digo-te uma coisa, eu todos os dias praticamente tenho familiares de pessoas que partem para sítios, uns mais arriscados, outros menos arriscados, e me perguntam coisas. Eu digo, mas vocês não contataram o Ministério dos Estrangeiros? Mas quem? Mas quem? Que departamento? Eu acho que esse departamento era muito possível. Agora, tentando fazer um bocadinho um resumo daquilo que aconteceu nestas 2 semanas antes da minha reentrada em órbita, ia começar com dados que me chegaram de França, e a propósito dos incêndios. Pela primeira vez, os franceses fizeram um estudo detalhado sobre qual é a percentagem dos incêndios provocados por mão humana. Quer mão humana voluntária, quer mão humana involuntária. E estamos a falar de uma percentagem brutal, entre 90% a 95%. Como sabes, em França foram detidas centenas de pessoas. No entanto, aquilo que eu trago aqui é o que o estudo inclui sobre os tipos de pessoas, qual é a tipologia daqueles que provocam o fogo. E nós geralmente falamos nos pirómanos, mas há muito mais casos. Temos, por um lado, os pirómanos. Há uma grande discussão em França, onde se fala de pirómanos, mitómanos e de casos psiquiátricos. Há quem ache que os pirómanos não são propriamente um caso psiquiátrico, há outros que acham que se integra dentro de uma discussão psiquiátrica. Não vou entrar nesse caminho, mas, portanto, é uma categoria à parte que está determinada.
Depois os chamados inconscientes, aqueles que com vontade minimizam os riscos. Por exemplo, pessoas que acham que é uma brincadeira atear fogo num determinado sítio. Ou acham que é uma brincadeira, por exemplo, fazer a manifestação da sua presença com algo que pode provocar um fogo. Portanto, são inconscientes, eles não têm vontade, obviamente, de destruir, mas não medem as consequências dos seus atos. É aquilo que eles chamam os inconscientes. Depois os negligentes, aqueles que não têm nenhum tipo de vontade de provocar um fogo, mas provocam porque ou estão a manusear equipamentos agrícolas sem precaução, ou estão a lançar foguetes, ou estão a fazer uma série de atividades que obviamente não deviam ser feitas. Eles não querem provocar o fogo, mas através da negligência provocam. Depois, na escala de gravidade, digamos assim, os criminosos, isto não é uma escala de gravidade, porque os pirómanos obviamente estão numa escala de gravidade bastante grande, mas criminosos, pessoas que, por exemplo, querem exercer uma vingança, ou querem obter um determinado bem e para isso destroem uma determinada propriedade, uma determinada casa, um determinado veículo, ou até atear fogo a grupos de pessoas, que é uma coisa horrorosa, mas que infelizmente também tive conhecimento disso. Depois os criminosos graves, aqueles que agem em rede, portanto que fazem parte de grupos. Nós falamos muito nos madeireiros que querem obter depois madeira mais barata, mas há outro tipo de interesses criminosos que os franceses, eu estou aqui a usar a França só como exemplo, determinou. Depois os chamados sabotadores. Hoje estamos numa altura, já vamos ver isso mais tarde, em que a Europa vive um bocado num estado de nervos, quer dizer, qualquer explosão, qualquer incêndio pode ser atribuído a um ato de sabotagem de alguma potência que tenha um interesse adverso ao da Europa, por causa do conflito da Ucrânia ou outros. Os franceses estão ainda a estudar se a sabotagem é verdadeiramente um problema ou se estamos perante casos, alguns são demonstrados, mas podem ser isolados. Depois os copiadores, ou seja, aqueles que veem um incêndio e depois querem imitar aquilo que se passou, ou replicadores, se quisermos. E depois os protestatários, aqueles que fazem incêndios como ações de protesto. É interessante que todos estes tipos estão a ser estudados e era interessante, por exemplo, em Portugal ou na União Europeia, haver um grande congresso só sobre a tipologia das pessoas que estão envolvidas nos incêndios. E é também algo que eu trouxe de férias e que ia trazer aqui para os espectadores. Vamos a Ceuta também. Depois vamos a Ceuta. Eu estive, por causa da questão de Ceuta, estive a rever um livro que eu escrevi em 2011 sobre os problemas dos países árabes que na altura estavam debaixo de uma onda de contestação. O livro chama-se, ainda existe, embora esteja esgotado, Na Rua Árabe, e é um livro que falava dos tumultos no Egito, na Síria, no Marrocos, na Tunísia, enfim, mas sobretudo no Egito. E eu fui ver a página 153, que se chama Os Aceleradores das Revoltas, e uma das primeiras coisas que vejo, já me tinha esquecido disto, é uma grande discussão com alguns intervenientes sobre o papel das redes sociais. E o papel, na altura, não era tanto das redes sociais, mas dos telemóveis e das mensagens lançadas para telemóvel para um grupo de pessoas que se dirigia da rua A para a rua B para evitar a ação da polícia. Ou para evitar uma determinada área que poderia levar a consequências desastrosas para, nessa altura, os manifestantes. E vou encontrar muito isso na história de Ceuta. Alguns chamam isto uma invasão migratória, alguns puseram logo a culpa no reino de Marrocos, que eu acho que é injusto, mas já lá vamos ver porque é que eu acho que é injusto. De qualquer maneira, esta invasão migratória provocou ontem, como tu sabes, uma resposta securitária, quer da Espanha, quer de Marrocos. Houve uma tentativa de 300 a 400 jovens de passarem uma montanha, não conseguiram. Dentro de Ceuta, propriamente, o exército espanhol também tinha, como vimos ali, vários veículos em posição. Mas a propósito da posição de Marrocos, aquilo que me foi dito, sobretudo por alguns intérpretes marroquinos que não estão próximos do trono, é preciso não nos esquecermos que Marrocos é uma sociedade onde as pessoas também têm opiniões muito diferentes. Há quem goste do rei, há quem não goste do rei, há muitas pessoas que gostam do rei, há pessoas que querem que Marrocos se transforme num regime diferente, há pessoas que estão próximas daquilo que nós antes chamávamos os chamados jihadistas, alguns entraram dentro do regime, outros continuam numa posição de violência, mas, portanto, é uma sociedade muito plural e que nós não podemos confundir. Há uma pessoa chamada Samir Beniz, que é agora conselheiro da Embaixada de Marrocos em Washington, que fez um longo artigo dizendo uma coisa que me parece essencial. Muitas das pessoas que tentam entrar em Espanha continuam a achar que não há qualquer consequência por uma entrada ilegal. E, portanto, quando são paradas por um guarda marroquino num determinado sítio,
dizem ao guarda morrer, mas porquê é que me está a parar se os espanhóis me vão deixar entrar sem qualquer tipo de restrição? Depois essa pessoa é vista numa moto d'água ou num bote, portanto, em vez de ir por terra, vai por mar. Os sítios, essencialmente, de onde as pessoas partiram, aparecem-nos ali à direita, em baixo, portanto, tens ali um retângulo, que é essencialmente o retângulo de entrada em Ceuta pelo mar, e também por terra, mas sobretudo pelo mar, já vamos ver porque é que é o problema, pelo mar. E depois, em cima à direita, tens aquilo que se pensa poder vir a ser uma nova rota, que já foi usada no passado, mas que pode vir a ser uma nova rota, pode criar novos problemas à Espanha, porque é preciso deslocar muito pessoal para ali e é uma rota que até agora não tem sido muito, digamos assim, muito patrulhada. Aqui, à esquerda, tens aquela marca a vermelho para te mostrar qual é a zona marítima de onde, em geral, partem as pessoas que saem de Marrocos. As pessoas que saem de Marrocos saem de 2 ou 3 zonas que neste momento não estão interditas, mas digamos assim, os jornalistas espanhóis hoje têm grande dificuldade em se movimentar nessas zonas de Marrocos. A própria EF, portanto a Agência de Informativa Espanhola, tem sido recebida com alguma hostilidade naquela zona. E, portanto, não é sempre muito fácil saber o que se passa naquela zona sem a ajuda dos meios de informação de Marrocos. Agora, é preciso não esquecermos de uma coisa. Quando se dá a grande invasão, portanto, os 40 mil ou 50 mil pessoas, isso dá-se no Dia Nacional de Marrocos, no chamado Dia do Trono. Quer dizer, eu não me parece que possa caber na cabeça de alguém que, num dia em que o rei procura mostrar que o seu Estado é um Estado tranquilo, um Estado moderno, um Estado organizado, que se cria uma espécie de uma guerra civil com a Espanha. Não faz grande sentido. Porque é preciso não nos esquecemos que grande parte das pessoas que saem de Marrocos, talvez até a maioria, não é constituída por marroquinos. Eu tenho, por exemplo, os dados de ontem, dos envolvidos. 294 jovens no total que foram detidos. Destes 294, 248 não eram marroquinos. Vinham de outras zonas da África, quer do centro da África, quer do sul da África. Muitos deles chegam a Marrocos por várias vias e vivem em Marrocos também de maneira semi-legal. Agora podes botar assim, será que o Estado marroquino não poderia ter mais meios para os controlar dentro do próprio Marrocos? Bom, mas o problema é que não te esqueças que Marrocos é uma sociedade em que qualquer ação policial é tida como uma espécie de um incremento, numa espécie de Estado policial e autoritário. Portanto, nós já não estamos no Marrocos que existia há 20, 30 anos. E, portanto, hoje há uma certa relutância das autoridades marroquinas para agir como um forte sobre a população, porque isso iria outra vez voltar à ideia de que Marrocos reprime, digamos assim, o seu próprio povo. E, portanto, a sociedade marroquina de hoje é uma sociedade totalmente diferente. Há muitas pessoas dentro de Marrocos que, pura e simplesmente, estão à espera para sair para algum sítio. E entra aí, então, a questão da legislação espanhola. A legislação espanhola, como tu sabes, por causa da interpretação do Supremo Tribunal, veio dizer que aqueles que entram por terra e violam, digamos assim, uma barreira, que é uma barreira permanente, podem ser expulsos, retornados rapidamente, imediatamente. Aqueles que vêm por mar, não, porque o juízo do Supremo Tribunal, aliás, um bocadinho na linha de alguma jurisprudência europeia, é que no mar não há uma linha permanente de fronteira. Nós sabemos que há água territorial de Espanha, mas não há uma linha permanente. Portanto, a Espanha hoje pensa largamente se não seria preciso fazer uma espécie de uma estrutura, pode até ser de boias ou de botes, com sinais dizendo a partir deste momento está a entrar em território espanhol. E talvez isso alterasse a posição do Supremo. Mas para isso era preciso também haver uma alteração legal dentro de Espanha, era preciso que o Ministério do Interior anunciasse que essa estrutura está a ser criada e depois isso tudo teria que ser analisado outra vez pelo Supremo. Acho que é uma questão urgente e, portanto, penso que Espanha não pode esperar muito mais tempo. Mas só para dizer que aquilo que se previa de ontem e de anteontem, que seria uma grande invasão, não aconteceu, mas cuidado. É que não te esqueças que através dos meios de comunicação social e através da comunicação alternativa e dos chamados meios sociais, as pessoas também não são, também lhes chegam alertas, sabem que a polícia está no sítio tanto, e portanto o facto de não ter acontecido ontem não quer dizer que não vai acontecer a seguir. Mas há a informação de que o governo espanhol teria sido avisado disto semanas antes. Exatamente. Ainda não há confirmação por parte do governo, mas ainda assim poderia ter sido evitado. O governo espanhol e provavelmente também o governo marroquino. Quer dizer, os serviços de informações, vulgo, serviços secretos de Marrocos e de Espanha, de certa forma foram apanhados a dormir no meio disto tudo. Saber se isto aconteceu por negligência, se aconteceu por falta de meios, é outra coisa. Como sabes, há trabalhadores
digamos, há sindicatos da área da segurança espanhola que dizem que os relatórios foram desqualificados, ou seja, que foram minimizados. Portanto, tudo isto vai ter que ser, quer dizer, é um bocadinho como a história do apagão, nós só veremos verdadeiramente a verdade sobre o apagão meses depois, ou se calhar um ano depois. Espero que aqui demore menos tempo. Só para fechar este hiato destes 15 dias de férias, a famosa eleição em Clacton-on-Sea, que fica a 124 km a nordeste de Londres. Como tu sabes, tudo isto teve a ver com o líder do partido Reform, o Sr. Nigel Farage, que se demitiu e provocou uma nova eleição no círculo que ele representava. Ele ganhou as eleições, com 60 e tal % dos votos, e em segundo lugar ficou o único outro concorrente, que é o chamado Conde Caixote do Lixo, ou Conde Cabeça de Caixote do Lixo, que é um comediante, o Jonathan David Harvey, que já anda nisto há muito tempo, e que trouxe à colação, isto foi uma fotografia espantosa, porque no fundo são os jornalistas ingleses a entrevistarem o Conde Caixote do Lixo, o Count Bean, Garbage Bean, e que, no fundo, parece tornar o processo eleitoral inglês numa grande anedota, digna dos Monty Python ou do Blackadder. Mas a verdade é que há um problema em Inglaterra que convém explicar, é que os chamados grupos populistas, são muitos, representam hoje, estive aqui a ver as contas através de um dos grandes especialistas britânicos, que diz que os grupos populistas, quer do centro populista, quer da extrema-esquerda, quer da extrema-direita populista, estamos a falar de pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 grupos. 12 grupos. Não vou aqui dizer os nomes de todos, ou as iniciais de todos, mas podem representar qualquer coisa como 38% a 45% dos votos. Só que, obviamente, estão dispersos. E o sistema eleitoral britânico não perdoa a dispersão. Mas imagina o que era se estes grupos todos entrassem numa espécie de uma grande conspiração para tomar o poder em Inglaterra. No Reino Unido, aliás, não em Inglaterra. Portanto, falamos também da Irlanda do Norte, e falamos de Gales e falamos da Escócia. Seria um panorama totalmente diferente. Vamos agora falar sobre o Golfo. Vamos então para o nosso VD. Para o nosso VD. Hoje há uma notícia do acordo entre o Irão Eu vou atrasar-me só um bocadinho porque Oman. tenho um problema, é que ainda não desliguei o meu telefone, peço desculpa. Fazemos aqui vou pô-lo em modo voo. Dizia-te eu que hoje há a notícia do acordo entre o Irão e Oman, sem a presença dos Estados Unidos na mesa das negociações. Como é que vês este evoluir em relação ao Estreito de Hormuz? Este acordo, como sabes, já foi anunciado várias vezes, Sim. já foi desmentido horas depois de ser anunciado, e, portanto, só quando vir realmente o documento e os seus artigos é que vou verdadeiramente acreditar, porque não te esqueças que quer o Oman, quer o Irão têm reivindicações territoriais sobre o mar, porque os dois são países ribeirinhos desse mesmo mar, falando aqui da extensão do mar que é o Estreito de Hormuz, e que desagou, como sabes, depois, quer na zona do Golfo Pérsico, quer na zona do chamado Mar Arábico, são as duas águas circundantes. Portanto, não sei ainda se podemos levar a sério esse anúncio de acordo. Agora, o que nós sabemos é que há uma espécie de um jogo, aquilo que os americanos chamam play chicken, ou seja, saber quem é que, no fundo, imagina 2 caminhões numa montanha, numa estrada muito curta, a ver qual é o primeiro a parar e qual é o primeiro, no fundo, a desistir. No fundo, é um jogo de bluff, é um jogo de póquer, está acontecendo neste momento perante os nossos olhos e, por isso, temos que duvidar sempre daquilo que se está a passar de manhã, porque à noite pode ser uma coisa totalmente diferente. Aquilo que nós não podemos duvidar é do que se está a passar dentro do poder político do Irão. E a verdade é que, meses depois do começo de um conflito, nós temos um reforço daquilo a que chamaríamos a chamada linha dura, aquilo a que podemos chamar a linha dura dentro do Irão. Isto está refletido dentro das novas nomeações que Mojtaba Khamenei, que é o homem que ainda está vivo, embora não o vejamos, e, portanto, já adquiriu mais que uma dimensão humana, uma espécie de uma dimensão mítica. O Mojtaba Khamenei, como líder supremo da Revolução, designou vários membros para uma entidade muito importante, que é o Conselho Supremo de Segurança Nacional, e em que tu vais ver que a grande maioria é essencialmente de pessoas fiéis ao grande líder. Eu assinalei-as aqui a verde, portanto, onde vires este círculo verde, quer dizer que tens alguém próximo do grande líder, e vais ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas dentro de um Conselho Supremo de Segurança Nacional que tem, portanto, uma grande maioria a favor do grande líder, ou muito junto do grande líder. Os únicos, poderíamos dizer, que estão fora desse ciclo imediato do grande líder são o presidente Massoud Pezeshkian, o ministro dos Estrangeiros Abbas Araghchi, o presidente do Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e o ministro do Plano, ou chamado chefe das operações do Plano e do Orçamento, Hamid Pourmoumani. Portanto, são as únicas pessoas que, no fundo, diremos que não estão diretamente ligadas ao líder. Há aqui uma área muito importante, que é a área da segurança. Como tu vês, não há ainda um ministro que tome debaixo da sua responsabilidade os serviços secretos. Há apenas alguém que está a desempenhar esse cargo a título interino. E que nem sequer sabemos o nome, porque o Irão decidiu, desde o assassínio dos últimos chefes dos serviços secretos, não dizer quem neste momento está a desempenhar essa função. Mas ele faz parte do Conselho Supremo de Segurança Nacional, vai ser nomeado um novo chefe dos serviços secretos, o chamado MOIS, também às vezes conhecido como VAVAC, dentro de pouco tempo, mas ainda não sabemos quem é. O que nós sabemos é que o antigo chefe dos serviços secretos, Ismail Khatib, que também era muito próximo do líder, foi morto na chamada Operação Epic Fury. O chefe dos serviços secretos, dos serviços de informações da Guarda Revolucionária, Majid Kademi, também foi morto. Este não tinha assento, o Kademi não tinha assento no Conselho, o chefe dos serviços secretos tinha assento no Conselho e foi substituído agora por um líder interino que nós não conhecemos o nome, como eu já referi. E depois há duas pessoas também muito influentes que não fazem parte deste Conselho, mas que são influentes na estrutura de segurança. O Hossein Taib, mais uma vez muito próximo do líder supremo, ele é o chefe do Basij. O Basij é uma espécie de uma milícia que controla as ruas, controla as consciências, controla o movimento das pessoas, espécie de segunda polícia secreta, que tem uma grande rede de influência dentro do Irão. E o Ismail Qani é um dos homens mais misteriosos de toda a estrutura do poder, que é o comandante da Força Quds. O que é a Força Quds? A Força Quds é a unidade militar da Guarda Revolucionária que faz operações no exterior. Quer dizer, se alguém for acusado de ter colocado uma bomba em Londres ou em Paris, atribuído ao Irão, e se isso for provado, quase certeza que a Força Quds esteve envolvida nesse assunto. O antigo comandante da Força Quds é nem mais nem menos do que o comandante Soleimani, como tu sabes, foi morto ainda durante o primeiro mandato de Donald Trump. Portanto, isto são certezas que nós temos sobre a nova estrutura de segurança do Irão e, portanto, esta guerra levou a um endurecimento do próprio regime e acho que isto é notório para todos. Entretanto, a força de bloqueio americana está a rodar os seus elementos. Nós temos aqui, essencialmente, os porta-aviões. Eu tenho ali depois sobre a mesa algo que tem a ver com estes porta-aviões, mas, portanto, temos aqui duas ou três operações que importa explicar. Esta aqui esta é a zona do conflito. Tinhas um porta-aviões, o Abraham Lincoln, que é o porta-aviões que está a dar muito a falar, porque esteve durante demasiado tempo em funções. Isso provocou, obviamente, um desgaste do seu pessoal, desde o comando até às estruturas, digamos, mais baixas, desde os operadores até aos pilotos, até aos marinheiros. O Abraham Lincoln, que estava nesta zona do conflito, vai regressar à sua base. E vai ser Podes-me perguntar assim, por onde é que vai regressar? Essa é a grande questão que eu ainda não posso responder. Digamos, está mais ou menos aqui, hoje, pode regressar pelo Mar Vermelho, mas aí vai ficar também, tem que passar, não só pelo Mar Vermelho, mas depois pelo Canal de Suez, mas o Mar Vermelho, como tu sabes, tem que passar pelo Estreito de Bab el-Mandeb, que é neste momento controlado pelos Houthis, ou tem a ameaça dos Houthis. Portanto, pode ser um problema? Portanto, pode ser, é a maneira mais rápida. Portanto, chegava aqui ao Mediterrâneo, podia fazer descansar a sua tripulação no Mediterrâneo, inclusivamente ir para a Grécia, para a Turquia, para a Croácia, para as pessoas descansarem. A rota, talvez mais longa, seria aqui pelo Cabo das Tormentas, ou Cabo da Boa Esperança, não é? Até à sua base. Uma terceira possível rota era uma rota pelo Pacífico, que também é bastante longe. Mas, portanto, o Abraham Lincoln foi retirado. Mas foi substituído. Sim. Foi substituído, portanto, esta é a Operação 1, portanto, a retirada do Abraham Lincoln.
com as duas possibilidades A ou B das duas rotas que eu referi, ou C, eventualmente, se for pela Ásia. Depois tens um novo elemento que está aqui, que é a verde, que é o porta-aviões George Washington, que estava na Ásia e que vai substituir o Lincoln e vai juntar-se ao porta-aviões George W. Bush, que já está na área. Depois tens ainda o navio anfíbio Boxer, que também saiu que está neste momento em funções, e tens um navio, o Tripoli, que foi substituído e que estará neste momento aqui. Portanto, em termos de forças anfíbias que levam fuzileiros, tens o Boxer em funções e tens o Tripoli, que terá regressado aos mares do Japão. Uma possibilidade ainda de reforço é essa possibilidade desta força que está aqui, porta-aviões Theodore Roosevelt e o navio anfíbio Essex, que poderá também intervir. Mas só para dizer que os Estados Unidos foram obrigados a uma rotação muito grande de forças, porque este bloqueio está a custar também muito dinheiro e muitos elementos aos próprios americanos. E podem ficar mais fragilizados de alguma maneira? Obviamente que qualquer deterioração financeira, qualquer deterioração de material fragiliza qualquer economia do mundo, mesmo numa superpotência. E, portanto, os Estados Unidos têm também que contabilizar e contar com os efeitos de uma manobra prolongada sem fim certo e às vezes também sem objeto certo. Porque neste momento qual é o objetivo americano? Essencialmente é de manter o bloqueio. Não parece haver mais nenhum objetivo neste momento. Pelo meio, como tu sabes, isto também deu-se na minha ausência, houve uma grande investigação sobre coisas que se passaram durante a Cimeira da NATO e que tem a ver com a troca de aviões de Donald Trump. Temos aqui um vídeo que eu quis trazer que me parece interessante e aliás, elucidativo. Não sei se te lembras, não sei se o podemos ver aqui, estamos a vê-lo ali. Já estamos a vê-lo. Portanto, tens essencialmente a chegada do... Portanto, isto é o avião presidencial. Portanto, é o avião presidencial tradicional, não é o avião oferecido pelo Qatar. O avião oferecido pelo Qatar, isto passa-se na base Mildenhall Hall, no Reino Unido. Portanto, estás a ver o avião a aterrar. Imaginava-se que estivesse aqui Donald Trump e todo o seu governo. Estava o seu governo, mas aparentemente não estava Donald Trump. Uma das coisas que tem que se notar é quando o avião aterra, e vamos depois descobrir, quando isto foi filmado e nem ninguém sabia o que é que estava verdadeiramente a passar. Quando o avião aterra, o avião presidencial, tu vês que já está um outro avião presente já há cerca de 4, 5 minutos ou mais. Está aqui. Este avião é um Boeing C-32A, que é um Boeing militarizado, costuma ser usado pelo vice-presidente dos Estados Unidos. Também já tem sido usado pelo presidente, mas ninguém sabia que este Boeing aparentemente levava Donald Trump, que não tinha partido no outro avião. Portanto, o seu governo tinha partido, mas ele não. Repare que este avião, quando aterra, e aterrou-se 4 minutos ou 5 minutos antes, está logo protegido por veículos blindados, tem aqui vários veículos à volta, discute-se muito que terá sido usado um veículo de entrega de provisões, portanto, os veículos de catering service. Acho que isso não pode ser confirmado. O que te posso dizer é que há um veículo envolvido, sem dúvida. Mas como tu vês ali à volta, havia muitos veículos a rodear o avião e, portanto, foi uma manobra que foi conseguida. Perguntar-me, mas qual é que foi o objetivo? Claro. O objetivo é que havia, obviamente, um alerta. O alerta também não seria propriamente aquele que se tem dito, de estar uma pessoa armada com um míssil antiaéreo portátil junto ao aeroporto, não parece ser esse, mas a interseção de comunicações entre vários elementos do Irão e alguns das suas forças que estavam no Líbano e noutros sítios, não na Turquia, mas no Líbano e noutros sítios, terá levado, sem dúvida, a uma suspeita. Essa suspeita fez com que o Serviço Secreto americano, que protege o Presidente, tenha decidido por esta operação que só agora é que se veio verdadeiramente a conhecer. Mas isto mostra, obviamente... Mas perante essa suspeita, Nuno, porquê é que não saíram todos os elementos do governo do avião? Porque, obviamente, que se saíssem todos os elementos do governo do avião, alguém mais tarde ou mais cedo havia de dizer há aqui qualquer coisa de errado. Porque, quer dizer, uma das suspeitas era de que, assim como os fotógrafos e os operadores de câmaras estavam aqui, também poderia haver outras pessoas a presenciar a toda a operação e, portanto, seriam também testemunhas. Quer dizer, tu podes, obviamente, colocar alguém junto a uma equipa de comunicação e não é verdadeiramente um jornalista, ou pode ser um jornalista a soldo. Voltamos outra vez à tática da chamada unidade
Não estou a dizer que seja a unidade de Quds que esteve envolvida, mas, sim. mais uma vez, podia ter uma unidade externa do Irão que estava a preparar isso e preparar isso como vingança pela morte do líder supremo, Ali Khamenei. Portanto, o Irão até podia... As pessoas que iam naquele avião teriam tido... Portanto, este é o tal famoso, este é o Air Force One, que está totalmente equipado para se defender contra mísseis, com ministros, os ministros do governo de Donald Trump, dos secretários, e com os jornalistas que achavam que o Donald Trump também estava a bordo. Seja como for, o Irão não põe apenas em perigo os Estados Unidos por causa das suas operações internacionais ou dos seus serviços secretos e serviços especiais, mas também pelas suas defesas aéreas. E hoje está a fazer uma grande propaganda que foi já mostrada na televisão iraniana sobre estes restos de drones, incluindo um drone israelita, que está aqui, um Hermes israelita, e depois tens aqui restos de aviões e de drones americanos. Tens aqui também os restos, aqui está, de um F-15, que é o tal avião, como sabes, foi abatido no norte do Irão e depois foi objeto de uma grande operação de recolha do piloto e do operador de armas. Mas, portanto, o Irão está a mostrar agora que a sua defesa antiaérea conseguiu destruir muitos drones e muito equipamento americano. Obviamente não mostram aqui peças do F-35, que dizem que também destruíram, portanto não se confirma que esse F-35 tenha sido destruído, mas tens aqui uma grande quantidade de drones americanos abatidos, o que mostra que o Irão conseguiu também, em parte, defender-se durante a primeira fase da guerra. Saber se estas defesas antiaéreas ainda existem em quantidade suficiente é outra questão. Sobretudo em tantas frentes. Muitas delas também foram destruídas nas operações. Entretanto, gostava aqui também de mostrar, para sairmos um bocadinho desta área, a ilha de Qashm é uma das ilhas importantes para o Irão e vê que, portanto, estamos a falar já do Estreito de Hormuz, estamos a falar do Golfo Pérsico, e vês que os americanos continuam a usar helicópteros de combate sobre o Golfo e sobre a ilha de Qashm para fazer o quê? Vamos ver agora a seguir, para identificar os navios iranianos, saber se são navios civis, saber se são navios militares, sendo navios militares, tentando saber o que é que esses navios estão a fazer, se têm minas, se estão a preparar para um ataque em terra. Nós vamos ver agora que isto tudo é filmado a partir de uma embarcação iraniana que estava a ser fiscalizada e que não foi atacada e, portanto, foi considerada como não perigosa para a Marinha Americana. E, portanto, estas são as últimas notícias que nós temos sobre o Golfo. Jogo de póquer, bluff, conversações que não chegam a sítio nenhum, muitos mistérios. E uma guerra que está para durar. E há um acontecimento que está em desenvolvimento, mas eu só vou ter confirmação sobre isso por volta das 7. Irei dar notícia disso no Guerra Fria hoje à noite na SIC. Está bem? Entretanto, há uma nova ordem no Médio Oriente, está a desenhar-se. O que é que está a mudar, Nuno? É uma pergunta interessante e o tema ainda mais interessante. O que é que está a mudar? De certa forma, os sistemas de aliança parecem estar a mudar. Nós temos aqui o momento fundacional da chamada Cimeira de Ankara. A Cimeira de Ankara é essencialmente foi uma reunião em que Turquia, Arábia Saudita e Paquistão se reuniram para declarar uma aliança defensiva. Nós temos ali naquele mapa, portanto, estamos a falar aqui do chefe do governo turco, estamos a falar aqui do herdeiro do trono saudita e estamos a falar do líder do Paquistão. Este acordo é um acordo de defesa que alguns equiparam a um acordo como o da NATO, embora eu não seria tão excessivo nessa declaração, mas no fundo cada um dos países compromete-se a defender o outro em caso de ameaça militar. É evidente que todos, lendo nas entrelinhas, percebem que isto é um acordo muito provavelmente contra o Irão, o que é uma má surpresa para o Irão. E temos ali naquele mapa um projeto curioso, é que os Estados que fazem parte do acordo estão a verde, estamos ali a falar da Turquia, estamos a falar da Arábia Saudita, estamos a falar do Paquistão. A Arábia Saudita e o Paquistão, como sabes, são vizinhos do Irão e a Turquia, de certa forma, também é um país, no fundo, das proximidades do Irão. E depois temos outros dois Estados que nos aparecem em laranja que se afirma que podem vir a pertencer a esta coligação. Nada nos indica que esteja próxima essa adesão, mas quais são esses dois Estados?
são o Marrocos, à esquerda, que falámos há bocadinho, Sim. e são o Egito. Dois Estados que estariam também provavelmente interessados em fazer uma espécie de uma nova ordem de segurança no Médio Oriente. E é interessante porque nós falamos muito pouco, quando falamos do Médio Oriente, falamos muito pouco em dois Estados que são essenciais do ponto de vista da segurança. Um deles é a Turquia. Nós falamos muito da Turquia a propósito da NATO. Sim, sim. E falamos muito da Turquia a propósito das suas relações, mas neste momento com Israel. A verdade é que a Turquia é uma potência muito importante com influência no Médio Oriente, mas também nas portas da Europa. E talvez nos tenhamos esquecido, mas há cerca de um mês, passaram 10 anos sobre o golpe militar que procurou derrubar o presidente Erdogan. O golpe militar que, como sabes, foi comandado por um líder religioso que, entretanto, já morreu, o Sr. Gulen, Fethullah Gulen, que estava exilado fora da Turquia. Temos aqui elementos desse dia, do primeiro dia do golpe militar, em que parte das Forças Armadas se rebelou contra o comando legítimo das Forças Armadas turcas. E é uma coisa curiosa porque quem resistiu a este golpe foi essencialmente a população turca. A população turca é que veio para as ruas dizer não queremos mais golpes militares, já houve demasiados golpes militares na história turca e, portanto, tu tiveste estudantes, tiveste, nós chamamos donas de casa ou donos de casa também, tivemos trabalhadores, tivemos militares na reserva, nas ruas. Tenho muitos amigos meus que fizeram parte desse movimento e nada os unia a não ser o não querer o golpe militar. Tu tinhas ali pessoas que eram essencialmente muçulmanas, tinhas pessoas que eram laicas, tinham pessoas que eram de outras orientações religiosas, mas que não queriam realmente que a Turquia, os seus destinos fossem comandados pelos militares, por militares ou por qualquer poder não eleito. Depois também é preciso não nos esquecermos, como há bocado estava a dizer, que falamos muito da Turquia, não só no Médio Oriente, mas também na NATO. E a verdade é que a Turquia, nessa posição de país do Médio Oriente, mas elemento da NATO, faz valer a sua grande influência. Vou-te mostrar aqui um avião turco, o S-7, é um AWACS feito pela Boeing, que está nas mãos dos turcos. É essencialmente um avião de alerta prévio que permite que a Turquia saiba tudo o que se passa à sua volta muito antes dos aviões, eventualmente aliados e adversários, partirem dos seus porta-aviões ou dos seus aeroportos militares. Mas então Erdogan está aqui a tentar assumir-se como uma grande potência da região? Sem dúvida. E a outra valência, como hoje se diz, na Turquia, é que a Turquia se está também a desenvolver do ponto de vista tecnológico, não só militar, mas também civil. Quando se deu a Cimeira da NATO, muitos dos participantes da Cimeira, incluindo um amigo meu que não fazia a mínima ideia do que era este veículo, encontrou à saída dos trabalhos este veículo feito na Turquia, é um TOG, um SUV TOG, que não tem portas e que levava os participantes em todas as reuniões e que é considerado hoje uma joia, digamos assim, da indústria automóvel turca e começou já a ser exportado para vários países do Golfo e que está a pensar ser exportado também para a Europa. Portanto, a Turquia quer também afirmar-se como uma potência do ponto de vista tecnológico de uso duplo. Por outro lado, há um outro país que falamos também pouco, nos atuais conflitos do Médio Oriente, que é o Egito. É um país essencial, é uma potência militar que se tem armado até aos dentes nos últimos 8, 10 anos. Isto aqui é uma imagem da abertura do novo comando estratégico do Egito, na sua nova capital administrativa, em que tens o general Sisi, todo o seu comando, carregarem no botão que significaria o começo das atividades deste novo comando estratégico. A verdade é que o Egito tem hoje um papel importante, não te esqueças que é um país costeiro, mas também é um país continental e, portanto, tem uma ambição estratégica bastante grande. Há egípcios que acham que são essencialmente um país mediterrâneo, há outros egípcios que acham que o Egito é um país árabe, há outros egípcios que acham que o Egito é um país africano. E, portanto, não te esqueças que estes países que têm esta riqueza cultural e o facto de terem também sido um berço da civilização, a antiga civilização egípcia, leva a que não os possamos esquecer. Não são países recentes, são países muito antigos. E, portanto, os países muito antigos tendem a ter também ambições muito antigas. E ele faz parte, este país, desta coligação. Falavas das más relações com Israel. Porquê que Israel tem razões para estar preocupado com esta aliança? Israel,
por um lado, acha que esta aliança não é dirigida contra si, acha que é dirigida contra o Irão, mas acha que dentro desta aliança tem dois Estados que não confiam em Israel e Israel não confia neles. Um é a Turquia. A Turquia já teve boas relações com Israel noutros tempos, hoje em dia tem mais relações, e o Paquistão é um país com que Israel olha com alguma desconfiança. Agora, Israel neste momento também tem os seus interesses estratégicos que quer defender praticamente sozinha. Nós estamos aqui a ver imagens alusivas à chamada frota de submarinos de Israel, que tem hoje um novo elemento, que é o chamado super submarino Drakon, que estará armado, segundo alguns dizem, com foguetes que podem levar ogivas nucleares e que pode operar em qualquer sítio do mundo. Mas pode operar, obviamente, em qualquer sítio onde estejam navios iranianos. E esta aliança acontece também no momento em que as relações com os Estados Unidos e Israel também estão aqui tremidas. É verdade. Israel e os Estados Unidos estão de cadeias às avessas no Médio Oriente por causa, essencialmente, do Líbano e de Gaza. Eu tentei explicar esta situação, que é uma situação complexa, dentro desta fotografia. O que é que nós temos ali? Começando da esquerda para a direita e de cima para baixo. Primeiro, da esquerda para a direita, tens ali várias pessoas que nos aparecem em boletins de voto. São 3 boletins de voto, 2 começam ali em cima, um vem para baixo. Quem são essas pessoas? Foram candidatos a eleições de que ninguém falou. Deram-se em abril e foram eleições, digamos, experimentais em Gaza, numa determinada circunscrição de Gaza, onde participaram candidatos independentes, candidatos apoiados pela autoridade palestiniana, como tu sabes, tem comando fora de Gaza, e pessoas que não eram do Hamas, mas que sabia que estavam ligadas ao Hamas. Disto resultou um novo poder autárquico naquela zona, em que tu tens pessoas que nenhum deles é oficialmente do Hamas, mas sabes que o Hamas tem algum controle. Agora, não foi o Hamas que ganhou as eleições ali, o que também é um ponto interessante. Depois ali à direita, em cima, tens aquilo a que chamaríamos o governo provisório de Gaza. Foi apoiado pelos Estados Unidos, foi apoiado pela Arábia Saudita, foi apoiado pelo Egito, mas a verdade é que ainda não tem meios para trabalhar, porque Gaza tem muitas partes que ainda precisam de reconstrução ativa. Depois ali no meio dos boletins de voto, dos 4 boletins de voto, tens um militar africano. De onde é que ele vem? Vem do Uganda. Para onde é que ele vai? Vai para Gaza. Porquê? Porque o Uganda foi um dos primeiros países a oferecer forças militares para uma unidade de estabilização de Gaza. Uma unidade que ainda não está propriamente criada, vai ser comandada por um general americano, mas estes militares do Uganda já tiraram imagens deles próprios a caminho de Gaza para fazer parte dessa área, dessa unidade. Por fim, algo que escandalizou Netanyahu, que escandalizou algumas pessoas, não escandalizou tanto Netanyahu, escandalizou mais pessoas do seu governo. Tens o comunicado ali do embaixador americano, o embaixador Mike Huckabee, portanto, é um embaixador americano para toda a área, digamos, de Israel, mas que também tem coberto a Palestina. Este embaixador vem revoltar-se contra o que ele chama terroristas israelitas que estariam a fazer atos ilegais na margem ocidental do Jordão, nas zonas dos colonatos, em que estariam, no fundo, a cercar vilas palestinianas e a impedir palestinianos, incluindo palestinianos de origem americana, de circularem livremente com os seus filhos e com as suas famílias. E o Mike Huckabee, pela primeira vez, veio dizer que estes extremistas que estavam a impedir os palestinianos eram essencialmente terroristas israelitas que tinham que ser denunciadas pelo governo israelita. Já agora, deixa-me mostrar-te uma imagem daquilo que provavelmente são 2 elementos-chave deste quadro que eu te mostrei. Por um lado, as tais eleições parciais de abril em Deir al-Balá. Temos aqui imagens, portanto, como é que se deu o voto nessa zona de Gaza, que é uma zona importante. O haver um voto em Gaza é algo muito importante, porquê? Eu acho que vamos ter esse vídeo a seguir, mas esse voto em Gaza é importante porquê? Porque não te esqueças que para o mês que vem, portanto em setembro, nós vamos ter eleições gerais na Palestina. E eleições gerais na Palestina... isto é um outro elemento que também me parece importante, eu peço desculpa, agora fui eu, é não só da idade, mas da falta de recuperação ainda depois das férias. Uma maratona em maio. Não, isto tem a ver também com alguns elementos que o Trump tem andado a salientar, que é preciso que Gaza volte à normalidade. E um dos elementos da normalidade para o Trump é, por exemplo, poderem dar-se maratonas como esta que se deu em maio, em que realmente pela primeira vez houve uma competição desportiva em Gaza,
pela primeira vez, depois de tudo o que aconteceu e depois de todas as destruições, e isto é já um sinal de meia normalidade. Mas a seguir, eu iria para as tais eleições que estava a falar, portanto, as eleições na zona experimental de Deir el-Balah, que está. Portanto, estas eleições são as eleições onde participaram as pessoas daqueles boletins de voto que eu te estava a referir. Sim. E que são também um sinal de normalização, se bem que nós só possamos aferir da normalização se tudo isto puder acontecer em toda a Gaza e não apenas num polo experimental. Portanto, não pode ser apenas uma experiência, tem que ser uma realidade. Por fim, em relação àquilo que eu também te estava a dizer do Mike Huckabee vir falar dos terroristas israelitas, vou-te mostrar aqui elementos dos tais confrontos. Portanto, estes confrontos são confrontos que se deram num cerco a uma família palestiniana cujo pai tem cidadania americana. Ele queixou-se aos americanos e foi isso que levou a Embaixada Americana a condenar este cerco, digamos assim, porque, como tu sabes, os colonatos, há colonatos legais, mas há colonatos totalmente ilegais do ponto de vista do direito internacional e que próprio Israel tem condenado. Porque não te esqueças que Israel, neste momento, tem 2 ministros que, infelizmente, não seguem a linha oficial. Quer dizer, seguem sim a linha de sublevação destas pessoas que acham que esta é a sua terra. E, portanto, isto é também uma forma de guerra civil, eu ia dizer guerra civil fria, mas eu diria guerra civil quente. Só para fechar este tema, numa altura em que também se fala muito das eleições em Israel, ainda acreditas que Donald Trump vai apoiar publicamente Netanyahu ou já não? Acho que a decisão não foi tomada. Acho que Donald Trump tem ideias muito simples em relação a outros candidatos que perderam na Europa. Como sabes, os candidatos apoiados por Donald Trump na Europa não tiveram grande sucesso, a começar pelo Sr. Orban. Portanto, pode ser isso que também faz com que Donald Trump hoje reflita 2 vezes, mas não é só isso. Quer dizer, é o problema de Netanyahu ter dito que não concorda com o plano dos 15 pontos de paz de Donald Trump. Esse plano do que... eu há bocado esqueci de uma coisa que é importante. É que naquela fotografia que eu estava a mostrar, há um post do Trump em que ele cita um artigo de Hillary Clinton, que é uma pessoa que obviamente não tem simpatias pelo Donald Trump, que apoia o plano dos 15 pontos, que diz, podem estar a estranhar que eu esteja a apoiar Donald Trump, mas a verdade é que não há nenhuma ideia melhor para a paz em Gaza senão estes 15 pontos. Os 15 pontos são pontos, como tu sabes, passam pelo desarmamento do Hamas. Sim. E depois pela transformação do Hamas de uma espécie de facção dentro do movimento palestiniano e pelas eleições palestinianas, etc. Esses 15 pontos não foram apoiados por Israel. Israel diz que o Hamas tem que se desarmar primeiro e só depois de se ver se todas as armas foram colocadas no terreno é que se pode ir para um plano político. E, portanto, enquanto Netanyahu não estiver de acordo com os 15 pontos, acho difícil Donald Trump ir apoiá-lo. Mas a verdade é que as eleições estão muito próximas. Vamos agora aos bastidores de Washington. O que é que se passa dentro da administração do Trump? Há ou não 2 visões diferentes sobre a Europa e sobre a NATO? Não te posso dar uma resposta total, segura. Portanto, vou-te dar 2. A primeira é que há uma pessoa, Marco Rubio, que aparece aqui, isto é uma brincadeira. Marco Rubio, como tu sabes, diz que tem demasiados empregos. Ele, no fundo, sempre que há uma crise, tem que ser o Marco Rubio a ir resolvê-la. E Marco Rubio, ofereceram ao Marco Rubio uma espécie de um painel com todos os cargos que ele deveria desempenhar, baseados em várias figuras, umas de ficção, outras da realidade. Isto é assinado pelo próprio Donald Trump. E isso foi dado ao Marco Rubio na data do seu aniversário. Mas seja como for, este homem, que é uma espécie de faz tudo da Casa do Departamento de Estado, porque não te esqueças que ele é secretário de Estado, portanto, ministro dos Estrangeiros, mas é também o chefe do Conselho de Segurança Nacional. Portanto, ele também tem que presidir destinos estratégicos importantes dos Estados Unidos. Muitos dizem que ele é a cabeça fria da administração Trump. Alguns dizem mesmo que ele é a cabeça pensante da administração Trump. E a verdade é que ele terá aconselhado a que os Estados Unidos não hostilizem a Europa. Sobretudo não hostilizem a União Europeia. Por muito que o discurso político não agrade aos Estados Unidos e por muito que alguns dos sistemas políticos da União Europeia não agradem aos Estados Unidos, a verdade é que parte-se do princípio que têm valores comuns. Todos eles aceitam mais ou menos os mesmos princípios. Portanto, Marco Rubio tem realmente indicado que era muito importante haver boas relações. Parece não ser essa a ideia do J.D. Vance, que, como tu sabes, há um ano foi à Conferência de Segurança de Munique dar uma espécie de lição de democracia à União Europeia. Seja como for, há um novo chefe dos serviços secretos do Departamento de Estado. Para quem não saiba, o Departamento de Estado, que é uma espécie de Ministério dos Estrangeiros, tem também serviços secretos, serviços de informações. Portanto,
Dentro dos serviços de informações americanos, nós temos aqueles que se conhecem melhor, a CIA, a NSA, que trata das comunicações, a DIA, que é um serviço de informações militares, mas há também um serviço de informações, o INR, que é o Gabinete de Pesquisa do Departamento de Estado, que tem agora um novo chefe. Este Departamento de Pesquisa, o INR, é, para muitos, o serviço de informações mais bem informado dos Estados Unidos. Há quem diga que o INR tem, às vezes, informações mais preciosas e mais certas do que a própria CIA. E quem é o novo chefe? O novo chefe é este homem, chama-se também Vance, é o Michael Vance. Nós vamos mostrar aqui a sua sessão de confirmação no Senado. Eu penso que temos essa sessão de confirmação, este trecho legendado. Quando estiver pronto, podemos mostrá-lo. You're correct. INR has long, I think, culturally defined itself as being an organization that prides itself on intellectual independence. I think that can be at least partially attributed to the fact that INR analysts are empowered in a way that analysts in other parts of the intelligence community are sometimes not. For example, when I was an analyst in INR many years ago, I was a China military analyst there. I covered the entire Chinese military. And then eventually we hired a guy to cover conventional forces, and then I moved to strategic forces. But we had two people who were covering the entire Chinese military for INR. Speaking for the State Department with authority in National Intelligence Council meetings, that sort of empowerment, I think, encourages analysts. It gives the analyst a sense of confidence, and I think you can have that confidence in your analyst when you hire the best people possible. INR has historically, I think, done a very good job of attracting elite level talent and retaining that talent. Should I be confirmed to the role of INR Assistant Secretary, one of my top priorities would be to continue that tradition of attracting the best people possible, ensuring that they're happy in their jobs, that we can retain them over the long term, because deep expertise, I think, is one of the calling cards of the organization and allows you to provide your analysts with a long leash and give them the freedom to go out and actually have opinions and to make the hard calls. Thank you. Well, like I said, they've often swum against the tide. I don't agree with every single report I get from INR, but when they dissent from an otherwise community-wide consensus, I think they need to be taken quite seriously, given their record of success. I want to touch on a more specific issue. INR's Office of the Geographer and Global Issue serves as the U.S. government's authoritative voice on sovereignty and geographical claims, including for intelligence that is provided to policymakers. If confirmed, can you assure us that this office's work will remain free of bias, that it will accurately represent U.S. views and policies? Senator, thank you very much for the question. I can absolutely assure you of that. The Office of the Geographer, I think, is a unique capability for INR. It's a service that it provides to the department and, frankly, to the entire U.S. government. It's essential. Thank you. I appreciate it. E vamos para o vídeo, mas antes disso queria-te dizer que nesta posição dos Estados Unidos face a várias guerras do mundo, e sobretudo à guerra da Ucrânia, há neste momento uma grande desconfiança russa face a Washington. E vais ver isso nestas declarações de Sergei Lavrov em relação à administração americana. Vamos então para a Ucrânia. Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, в том числе, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа. Queria só, muito brevemente, falar-te ainda deste novo diretor deste gabinete muito importante do Departamento de Estado. Para já ele não é da família do J.D. Vance, mas foi um dos principais conselheiros do J.D. Vance quando se deu a Conferência de Segurança de Munique, há um ano. Nessa Conferência de Segurança de Munique havia um tom muito rude contra a União Europeia. E há quem diga que era este Vance que tinha escrito o discurso. Não sei se era ou não. Ele tinha feito alguns artigos a dizer que realmente a União Europeia era um conjunto de países que estava a afastar dos seus valores fundamentais. Mas depois não voltou a escrever nada sobre o assunto. E, portanto, a sua posição face à Europa parece ser uma posição um bocadinho diferente. E repara que quando o Marco Rubio vai este ano à mesma Conferência de Segurança de Munique, o discurso é diferente. É um discurso extremamente conciliatório para a Europa. O que mostra que esta associação Vance
Veste do INR, não é vice-presidente, Sim. e Marco Rubio, pode ter consequências interessantes para a reaproximação entre os Estados Unidos e a Europa. Mas vamos então à Ucrânia. Vamos à Ucrânia, que está a conseguir atacar cada vez mais longe dentro da Rússia. Isso já está a mudar a guerra? Não está a mudar a guerra, mas muda muitas condições táticas dentro do terreno. Quer dizer, a Ucrânia, este mapa que eu estou a mostrar aqui, é um mapa feito por um dos analistas ucranianos que se tem notabilizado mais nos últimos tempos sobre a descrição técnica do material que a Ucrânia tem. Estes foram ataques que a Ucrânia lançou nas últimas 48 horas sobre território russo. Como sabes, a Rússia tem também atacado a Ucrânia e hoje, à noite, voltou a ter um grande ataque sobre a cidade de Kiev. Seja como for, o que vês aqui são essencialmente as direções de drones ucranianos. Centenas de drones ucranianos foram lançados nas últimas 48 horas contra objetivos russos. Estamos a falar, numa única noite, provavelmente cerca de 500 drones, o que é um número extremamente importante. E a Rússia diz que só conseguiu abater 38. A Rússia tem dado indicações diferentes. Há alturas em que diz que abateu quase todos, há outras alturas em que diz que abateu apenas alguns, mas a verdade é que estes drones estiveram nos ares, e não só os drones, tiveram também os mísseis Flamingo, que são de fabrico ucraniano, e vamos mostrar aqui um dos voos dos Flamingos. Esta é uma imagem de junho, em Volgogrado, portanto bastante longe. Portanto, estás a ver também com a liberdade de atuação aérea destes mísseis ucranianos, que têm uma capacidade explosiva extremamente grande. Não te esqueças que os drones, em geral, têm uma capacidade explosiva pequena. Portanto, têm uma ogiva, digamos, 50 kg, 60 kg, 70 kg. Este aqui tem centenas de quilos. Portanto, é totalmente diferente. Portanto, para um míssil ou para um drone, é importante não apenas a distância que ele percorre, mas também aquilo que ele pode destruir. E este ataque a Volgogrado foi realmente um ataque enorme, e estes drones voltaram outra vez a estar envolvidos. E foram envolvidos no ataque a esta região que vamos ver aqui, que é a região de Samara, e nós sabemos deste ataque não por termos visto satélites, mas por termos visto dois jovens russos, através de TikTok, que estavam a filmar outro tipo de coisas e que de repente descobriram que um edifício de uma fábrica que faz os foguetes Soyuz 2 e também alguns mísseis teria sido atacada. Eu ainda não tive a confirmação disto, tenho estado em contato também com a NASA para saber exatamente se isto é confirmado pelo satélite térmico da NASA, mas a verdade é que estas crianças inadvertidamente mostraram que havia alguma coisa a arder dentro de Samara e dentro deste grande complexo onde se fazem os tais foguetes. Por outro lado, os ucranianos anunciaram esta semana uma contraofensiva a sul e a leste, uma contraofensiva terrestre, e mostraram este mapa que vamos aqui ver. A Rússia diz, muito rapidamente, portanto, isto a amarelo seriam as vilas que teriam sido reconquistadas pelos ucranianos, aqui em Zaporígia, aqui em Dnipropetrovsk e em parte de Donetsk, aqui em Zaporígia, Dnipropetrovsk e também Donetsk, e, portanto, tudo isto se passa mais ou menos assim, em torno desta linha vermelha que tu vês aqui. Os russos dizem que essas vilas já tinham sido tomadas pelos ucranianos, portanto que os ucranianos estão a repetir algo que já tinham feito, mas a verdade é que a Ucrânia diz que tem estado envolvida nesta contraofensiva desde os últimos meses. Um dos maiores desastres russos recentes nestes ataques ucranianos foi, e que se deu também há poucos dias, deu-se muito longe das fronteiras da Ucrânia. Deu-se numa central, uma mega fábrica petroquímica em Tyumen. Repara, estamos a falar uma distância de mais de 2.000 quilómetros. E estamos a ver aqui, este é o tal satélite térmico da NASA que eu te estava a dizer, é a forma mais segura de saber se houve ou não um incêndio. E a fábrica petroquímica era esta, é talvez a maior petroquímica russa. Estas aqui são imagens iniciais do ataque, portanto aqui tens instalações que estavam a funcionar normalmente e aqui tens um dos incêndios provocados pelo ataque. E a verdade é que, se tu fores ver as imagens desde o princípio de agosto, tu vês consistentemente um foco de incêndio que se vai alargando e que dificilmente foi apagado. No dia 14 ainda estava assim. Portanto, no fundo, estas marcas vermelhas são os sítios da fábrica onde o incêndio foi mais intenso, e sabemos hoje, soube-o há cerca de 3 horas, que esta fábrica deixou de funcionar. E é uma fábrica essencial
porque é uma fábrica que, entre outras coisas, está muito ligada à indústria do gás da Rússia. Como tu sabes, é também um dos grandes produtores mundiais dessa substância. Mas então a Ucrânia está a conseguir ferir nos pontos certos. Mas agora é uma guerra, sim, porque é uma guerra essencialmente agora contra o potencial económico russo e o potencial industrial. A Rússia tem feito isto em relação à Ucrânia já desde 2022. A Ucrânia só há cerca de um ano e meio, é que decidiu encaminhar-se por essa via. Outro desastre, este é um verdadeiro desastre, é um desastre, no fundo é a destruição, eu diria quase paralisante, daquilo que é o último grande porto russo no Mar Negro, que é Novorossiysk, onde está o resto da frota militar russa. E repara, o ataque inicial dá-se no dia 27 de julho, e repara o que é que todos estes dias mostram em relação a hoje. Mostra que todos os dias houve praticamente ataques. Sim. Quer dizer, desde 27 de julho até o dia 15 de agosto, tu tens a base naval com destruição mais ou menos importante, o que mostra que a Ucrânia decidiu impedir a Rússia de agir com normalidade no Mar Negro. Porquê? Entre outras coisas, porque grande parte da frota russa que está aqui é constituída por navios que depois lançam mísseis contra as cidades ucranianas. E, portanto, destruir estes navios é também para os ucranianos algo de extremamente importante. O grande problema ucraniano continua a ser, todos sabemos isso, é a falta de interceptores para os mísseis balísticos. O Zelensky, no princípio da semana, tentou convencer a Coreia do Sul de que era importante fornecer-lhe estes tipos de mísseis. A Coreia do Sul está a desenvolver um sistema que é talvez o sistema integrado mais importante de defesa aérea de toda a Ásia. Tem este míssil, o El-Sam, que seria o míssil perfeito para a Ucrânia, mas a verdade é que a Coreia do Sul ainda não se convenceu a exportar este míssil para a Ucrânia. Podemos ter desenvolvimentos dentro de pouco tempo, mas tenho algumas dúvidas de que a Coreia do Sul, mesmo com a ameaça norte-coreana na Rússia, que esteja realmente disposta a essa venda. Já agora, para acabar, na luta contra outro tipo de mísseis, não os balísticos, os mísseis de cruzeiro, que são mais lentos, a Ucrânia tem tido aí bastante sucesso e tens aqui pela primeira vez, vemos F-16 fabricantes americano-ucranianos a destruir mísseis de cruzeiro em voo, o que mostra que não é apenas a defesa no solo que tem funcionado, também a defesa aérea. É evidente que estas operações custam muito dinheiro, mas a Ucrânia tem-se mantido de pé e continua a ser independente. Mudamos agora de cenário. Vladimir Putin decidiu desafiar o Japão. Porquê agora, Nuno? Isto é uma provocação política ou há aqui um risco militar real? Eu acho que há duas razões. Aqui tens o Vladimir Putin, pela primeira vez, deslocou-se às Ilhas Kurilhas. As Kurilhas são ilhas que são consideradas pelo Japão como território japonês, chamado território do Norte. Isto foi uma provocação que o governo japonês não gostou. É evidente que o Putin chegou, disse isto está um ótimo tempo. Teve logo pessoas que disseram gostamos muito de si. Pronto, isto é a coreografia do costume, mas não caiu muito bem em Tóquio. Por outro lado, queria mostrar-te aqui que a ilha onde ele desembarcou é uma ilha que está cheia de instalações militares russas, algumas instalações ativas e alguns aeródromos ativos, outros abandonados. Portanto, há aqui também um problema possível de poluição de material militar que ficou na ilha, mas aquilo que preocupa mais os japoneses é que nestas ilhas estão baterias de mísseis que podem atingir o Japão. Portanto, enfim, não é só a questão das ilhas serem reivindicadas pelo Japão como território nacional, mas também de poderem ser uma ameaça militar. Houve também outra coisa interessante, é que Putin andou a viajar pela parte oriental da Rússia, foi visitar a sua frota oriental, frota do Pacífico. Houve muitas pessoas que brincaram dizendo que ele apareceu vestido de carteiro do tempo do Império Austro-Húngaro. Não, isto é um uniforme da Marinha. E ele veio distribuir instruções no fundo, para que a Rússia tenha mais iniciativa militar, que se possa, no fundo, contradizer os grandes planos da NATO, ou aquilo que a Rússia acha que são os grandes planos da NATO. Isto deu-se a bordo de um cruzador muito velho, o Variag, tem já 43 anos, é um cruzador que já se chamou Ucrânia Vermelha, imagina a ironia do destino, e
brincou-se muito com isso na Rússia, dizendo que Putin, em vez de estar, no fundo, no posto de comando de uma guerra a sério, está num posto de comando envelhecido de algo que neste momento não é muito significativo. Ele fez ameaças ao Japão, vamos ver aqui, no fundo ele é uma das primeiras razões para esta ida, é o facto do Japão ser um dos países que está a sancionar a Rússia. Acho que temos aqui as declarações traduzidas de Владимир Путин. Наших соседей, страны, которая под предлогом событий на Украине, не вдаваясь в причины этого конфликта, ввела против России неспровоцированные с нашей стороны санкции. Более того, впервые в новейших военно-доктринальных документах Япония причислила Россию источником основных угроз. Хотел бы отметить, что мы не угрожаем Японии. У нас нет к ней абсолютно никаких претензий. Напротив, у Японии есть территориальные претензии к нашей стране. Имею в виду проблему Курильских островов. Однако это закреплено в международных документах как реалии, возникшие по итогам Второй мировой войны. Portanto, esta foi, penso eu, uma das razões, o facto do Japão ser um dos países que sanciona a Rússia. Portanto, uma das razões da visita. A visita que foi olhada, como eu disse, como provocação. E, aliás, tens aqui já as reações da primeira-ministra do Japão a esta, digamos, incursão de Putin no Oriente. 大統領が択捉島を訪問したという報告を受けました。2024年1月にプーチン大統領が北方領土を必ず訪問する旨を述べて以来、日本政府としてはロシア側に対して大統領による北方領土訪問が行われないよう累次申し入れてまいりました。それにもかかわらず、本日プーチン大統領が択捉島を訪問したことに強く抗議をいたします。北方領土は歴史的にも国際法上も我が国固有の領土であります。ロシアの現職の大統領による今般の択捉島訪問は、北方領土に関する日本の一貫した立場と相入れません。また、日本国民の感情を傷つけるものであり、断じて許容できません。ロシアによるウクライナ侵略を受けて、日露関係は厳しい状況にあります。そのような中でも、日本はできる限りの努力を払ってきましたが、今回の訪問は日本国内の対ロ感情を一層厳しくし、中長期的な関係回復を困難にしたと言わざるを得ません。ロシア側においては、このことの重大さを深刻に受け止めてほしいと。Esta, digamos, uma primeira razão, enfim, uma espécie de resposta ao Japão, dizendo que o Japão é aquele culpado e que a Rússia se limita a reafirmar um direito histórico, coisa que obviamente o Japão não pode admitir, porque essas ilhas são, do ponto de vista do direito internacional, ilhas japonesas e não ilhas russas. De qualquer forma, há uma segunda razão. A segunda razão acho que existe sobretudo na cabeça do Kremlin, ou na cabeça de Vladimir Putin, e que é uma tentativa de agradar à Rússia. Que é uma tentativa de agradar à China. É uma tentativa de a Rússia agradar à China. Como sabes, a China, nos últimos tempos, tem denunciado aquilo que se chama o militarismo japonês. Tem dito, o Japão, que foi derrotado na Segunda Guerra Mundial, está agora outra vez a erguer a cabeça e a fazer forças armadas extremamente importantes e não podemos deixar isso. E os russos, o Kremlin achou, isto é uma boa oportunidade de, neste aspecto, mostrarmos solidariedade com os nossos parceiros chineses. A China não disse nada sobre esta visita, mas penso que é uma das coisas que esteve na cabeça. Na cabeça de Putin. Há um problema aqui que preocupa o Japão. É que o Japão sabe que a Rússia deu um passo perigoso ao convidar tropas norte-coreanas, que são também uma ameaça à zona estratégica do Japão, ao convidar forças norte-coreanas para as fronteiras da Europa. Isso acontece pela primeira vez na história. Há quem diga que acontece pela primeira vez desde as invasões mongólicas, primeiro pelo Attila Huni e depois pelo Gengis Khan, portanto, no princípio da Idade Média e depois já numa altura avançada da mesma.
E há quem diga que esta preocupação que o Japão tem pela aproximação entre a Rússia e a Coreia do Norte vai fazer com que o Japão se aproxime mais da Ucrânia e que provavelmente tome mais medidas contra a Rússia do ponto de vista financeiro. Queria mostrar aqui, para acabarmos, e vamos agora outra vez para o Via mas queria mostrar o elemento importante desta aproximação entre a Rússia e a Coreia do Norte. À direita no ecrã temos território russo, ao lado, em cima, temos território chinês, não está ali designado. Depois, à esquerda, tens o território da Coreia do Norte. E depois tens o rio Tumen, que serve, digamos, de fronteira. Há uma ferrovia que é uma ferrovia conhecida, que já estava construída há muito tempo, mas a verdade é que está agora a ser construída, ou alargada, uma estrada que vai permitir que forças terrestres norte-coreanas passem diretamente para território russo, sem grande inspeção de quem quer que seja. Quer dizer, os satélites vão, se calhar, ver caminhões, mas uma coisa é tu veres comboios onde se podes distinguir o material que lá está, até porque há determinado material que só cabe em determinado tipo de bagagens, de carruagens, e outra coisa é ver as caminhonetas, que é muito difícil distinguir para alguém que seja um observador e um decifrador das imagens de satélite, é muito difícil distinguir. E, portanto, isto obviamente também preocupa o Japão. Mas agora vamos para o VD para assuntos internos. De Portugal, da nossa defesa, da nossa segurança, sendo um país, sobretudo, que olha para o Oceano Atlântico, porquê é que precisamos de investir tanto no Exército? Porque, no fundo, é o Exército, as botas na terra, que determinam também a segurança e a soberania de um Estado. Quer dizer, não há, embora mesmo os países que têm grandes interesses marítimos, como nós temos, e uma parte aérea que cobre esse mar, nós temos de ter depois pessoas que efetivamente protejam a administração dos territórios. E, portanto, não há nenhum país com o mínimo de sanidade mental que desista do seu exército. E qual é que é hoje a maior fragilidade do nosso exército? A fragilidade do exército tem sido o desinvestimento, porque Portugal não tem tido dinheiro para a sua defesa. Eu acho que os políticos portugueses também não conseguiram convencer os eleitores de que a defesa é importante. Talvez agora as coisas estejam a mudar por causa da guerra na Ucrânia. Portanto, já percebemos que o mundo atual não é um mundo feito apenas de paz e de concórdia e de festivais de música, que são ótimos no verão, mas há outra realidade também que temos que olhar. E, portanto, o Exército português, o Exército de Terra, está neste momento envolvido num ambicioso plano de modernização que tem mais ou menos estes componentes que eu aqui mostro. Isto aqui são carros de combate, tanques, se quiseres, Leopard, portugueses, num cenário do norte da Europa, mas, essencialmente, os planos do chamado Exército de 2045 são automação, capacidade expedicionária, portanto, lançar forças no exterior, capacidade aeroterrestre, operações entre forças terrestres e forças aéreas, mobilidade, quer dizer, não nos interessa também um exército que esteja permanentemente no mesmo sítio, tem que ser um exército móvel, reforço da defesa aérea, que também estava descurada, defesa anticarro, portanto, defesa também contra carros de combate como esses, defesa antidrone, a nova ameaça, e modernização das chamadas forças ligeiras e médias. Portugal não é um país continental com grandes necessidades de ter, por exemplo, uma grande força de carros de combate, mas precisa ter forças ligeiras e médias que precisamente atualizem a sua defesa. É preciso não nos esquecermos que ao longo da história de Portugal, a Batalha de Aljubarrota, a campanha contra Napoleão mostraram a importância de forças de infantaria extremamente móveis. Primeiro na estrutura feudal, depois contra os exércitos napoleónicos, e Portugal tem se especializado nessa estrutura ligeira de defesa que é muito importante. Há também novo material, que já vamos ver, novo material de artilharia autopropulsada, novos sensores, portanto, que permitem perceber... Deixem-me ficar atrás, senão não consigo explicar tudo. Novos sensores, portanto, novos instrumentos que permitam perceber a realidade circundante, novos blindados, novo equipamento individual para os militares, depois ainda drones de reconhecimento, de ataque e interseção. Pela primeira vez Portugal está interessado não só nisso, mas nas munições vadias de longo alcance. Portugal não tem armas de longo alcance, mas pode ter munições de longo alcance, aquilo que os americanos chamam as loitering munitions, sistemas inerciais, ou seja, por exemplo, um carro de combate deste, se tiver um sistema inercial, as suas transmissões de carro de combate para carro de combate ou para o sistema de comando não são interceptadas, nem podem ser, no fundo, desvirtuadas. Portanto, cada um destes carros torna-se autónomo também do ponto de vista das comunicações. Não pode haver falsificação de ordens. Portanto, os sistemas inerciais para os carros de combate é importante.
novos módulos de comando, controle, comunicações, informações e computadores, quer dizer, toda a nova tecnologia que permite governar o campo de batalha é muito importante também, está a ser adquirida, e depois missões duais de emergência que permitam não só missões militares, mas missões de apoio às populações. Podemos então ir para o primeiro slide, que se desenrola em torno do Semtex. O Semtex, está aqui uma visita do chefe de Estado-Maior do Exército ao Semtex, é o núcleo hoje tecnológico que preside a todas as grandes decisões de modernização das Forças Armadas terrestres, e é muito importante. Tem havido grandes realizações em Portugal na experimentação de novos sistemas, e vai haver, do dia 28 de setembro a 14 de outubro, o OPEX 2026, em que vários drones avançados vão ser mostrados, e Portugal tem uma empresa que está a colaborar e que é um dos finalistas deste concurso. Também há novas empresas portuguesas que estão a investir em novos equipamentos individuais. Aqui tens uma futura loitering munition, portanto, munição de longo alcance, e tens aqui um aspecto de um centro de comando e controle que vai sendo modernizado, e podemos passar à frente para falarmos de outros elementos. Prioridade. Para outras prioridades que também estão neste momento a ser desenvolvidas. Essencialmente, o reforço da componente das chamadas tropas especiais. As tropas especiais, para quem não sabe, são essencialmente os paraquedistas e os comandos, que têm estado, aliás, presentes em muitas missões internacionais, incluindo na República Centro-Africana. São duas tropas especiais essenciais, não só pelos seus valores tradicionais, mas pelo facto de se terem modernizado, e o seu equipamento vai também ser atualizado, e vai-se dar uma grande importância à sua mobilidade. E podemos ainda, falando do material do combatente, mostrar aqui novos equipamentos que foram sendo adquiridos também para teatros de operações, que não são apenas os teatros de operações que nós conhecemos. Temos aqui teatro de operação na neve, em que, obviamente, o modelo do combatente e do seu equipamento tem que ser revisto e tem que ser atualizado. Depois, prioridade também para as chamadas forças de operações especiais, os chamados combatentes das sombras, que geralmente não se vêem, que geralmente só sente a sua missão depois dela ter acabado. As forças de operações especiais portuguesas residem sobretudo nestes homens que estão aqui a treinar-se para uma missão de resgate de reféns. São os homens do Centro de Tropas de Operações Especiais de Lamego, CTOE. Há também forças de operações especiais no seio dos paraquedistas, com os chamados precursores paraquedistas, mas vai ser dado também um grande impulso a estas forças, que também têm estado praticamente presentes em todos os teatros operacionais do estrangeiro. No material também. Material. 3 elementos importantes que já tínhamos aqui há bocado referido, mas aqui a mostrar. Os novos blindados, os Boxer. Durante muito tempo, os blindados do Exército Português foram as Pandur, tens aqui. Vamos comprar os Boxer, que são de fabrico por um consórcio alemão e dos Países Baixos. Dão uma dimensão totalmente diferente à força. Nós temos aqui várias hipóteses de transformação do Boxer, pode fazer tudo, desde defesa antiaérea até transporte de feridos, até missões de combate. Portanto, este é um dos elementos centrais do novo Exército Português, os Boxer, que vão começar a ser vistos dentro de pouco tempo. Depois vamos mostrar, penso eu, os chamados sistemas de defesa antiaérea, que neste momento não existiam no Exército Português. Quer dizer, nós tínhamos os famosos mísseis Stinger que já estavam a passar de uso, embora tenham sido modernizados, só eram mísseis individuais, mas agora comprámos este sistema. O sistema é o Forest Shield Rapid Ranger, que usa mísseis LMM e Starstrike, está ali. E tens aqui também o radar que os acompanha. É um projeto anglo-francês que já tardava muito em vir para Portugal, e, portanto, as unidades militares neste momento têm também proteção contra aviões e contra drones através desse sistema. Depois, um sistema que é importante e que alguns já terão visto noutras situações, é um canhão, é um obus autopropulsado de longa distância, de 155 mm. Como vês, o veículo é um veículo não de lagartas, mas de rodas. Já está a ser experimentado pelo Exército Português. E o que é que têm em comum estes 3 equipamentos? Foram todos testados na Ucrânia. Curiosamente, Portugal estava
muito atenta àquilo que estava a passar na Ucrânia, e são 3 sistemas que deram resultado numa guerra convencional e, portanto, acho que foi uma boa decisão estas compras. Por fim, o Exército quer também expandir o chamado RAM, que é o Regimento de Apoio Militar de Emergência. Temos aqui este regimento no combate aos fogos. É muito importante que se possa expandir para um modelo como o do espanhol, em que realmente trata-se já de quase de um departamento autónomo do Exército para as operações de emergência. Uma coisa que eu é ainda um ponto de interrogação, mas eu sei que faz parte do pensamento dos atuais comandos do Exército, é o apostarem cada vez mais em operações entre os 3 ramos. E eu aqui vou mostrar uma operação entre 2 ramos. Tens aqui o Millennium da Força Aérea Portuguesa, KC-390, em 2024, quando lançou pela primeira vez paraquedistas. E, portanto, a cooperação entre Força Aérea, Exército e Marinha parece-me essencial e poderá ser o alvo de um comentário num dos próximos programas. E há dinheiro para modernizar Exército, Marinha e Força Aérea tudo ao mesmo tempo? Não há dinheiro para tudo, obviamente, por isso é que o dinheiro tem que ser muito bem explicado, primeira regra, muito bem explicado ao público, mas sobretudo às entidades políticas em que os portugueses confiam o seu voto para que determine os processos políticos. E, portanto, a audição parlamentar do Ministro da Defesa no fim de setembro, a pedido de pelo menos 3 partidos, parece-me extremamente importante. Eu trouxe aqui, a propósito do comentário que eu queria fazer sobre as necessidades, capacidades e custos das Forças Armadas Portuguesas, trouxe esta imagem. Esta imagem é de um treino recente com drones da Marinha, feitos a partir da plataforma de uma fragata, de Álvares Cabral, é a fragata 331. Esta fragata tem nem mais nem menos que 35 anos. Portanto, nós, no fundo, estávamos armados com fragatas que estavam a chegar ao fim da sua vida útil. Estamos a falar de 5 fragatas, uma delas não está sequer neste momento plenamente operacional, portanto, tínhamos 4 fragatas, mas todas elas, mesmo as mais modernas, são fragatas com dezenas de anos e talvez não se saiba, mas o tempo útil de uma fragata vai, no máximo, até aos 30, 35 anos. Portanto, Portugal, como país marítimo, tinha que ter uma capacidade que, de repente, estava sob risco de não deixar de ter. E, portanto, não havia nenhuma alternativa senão comprar as novas fragatas. Agora, comprar as novas fragatas significa 3 coisas. Primeiro, comprar um produto bom, segundo, moderno, e que continue moderno durante bastante tempo. Segundo, pensar não apenas no custo do navio em si, daquilo que os ingleses chamam o baseline, portanto, a estrutura, portanto, uma coisa é a fragata com todos os seus sistemas eletrónicos, radares, sonares, armas a bordo, não estou a falar ainda em munições, uma coisa é o preço dessa estrutura, e outra coisa é algo que é sempre difícil de negociar, que é a sustentação desse produto em 35 anos, ou em 30 anos. As contas que costumam ser feitas é que o navio o baseline custa apenas 30% do total e que os outros 70% serão da sustentação dos 30 anos. Portanto, Portugal consegue, pelo dinheiro que está anunciado que se vai pagar, não só os 30% do navio, mas também 70% de sustentação nos próximos 30 anos. A sustentação não é apenas a reparação, é também a modernização, quer dizer, os navios desatualizam-se e têm que ser modernizados. E, portanto, é um bom negócio. O negócio... Há aqui há 2 grandes confusões. Primeiro, aquilo que foi celebrado para já é um acordo geral entre 2 Estados que diz que o dinheiro total que tudo isto, em princípio, custará é o tal 3,9 mil milhões. Mas desses 3,9 mil milhões, só cerca de 750 ou 800 é que correspondem à chamada fragata em si. Portanto, convém não confundir o custo de uma fragata ainda sem todo o equipamento e sem as munições e o custo dos 30 anos, sim, que se projetará e que será, obviamente, algo que tem que ser contabilizado. Por outro lado, é preciso não esquecer que este acordo entre os Estados tem agora que equivaler a subcontratos, nós ainda não sabemos quando é que vão ser feitos, em que se vai especificar o custo de cada um dos subsistemas. Por exemplo, quanto é que vão custar os mísseis antibalísticos, os Aster
que, em princípio, poderiam proteger as cidades portuguesas contra ataques balísticos como aqueles que está a sofrer a Ucrânia. Ou quanto é que custam os torpedos, ou quanto é que custa o míssil Teseu, que é um míssil de combate contra outros navios ou contra territórios terrestres. Portanto, tudo isso tem que saber também quanto é que Portugal calcula que vai conseguir de desconto, se conseguir, da organização chamada OCCAR. A OCCAR é uma organização que faz parte da Bélgica, a França, a Alemanha, a Itália, a Espanha, o Reino Unido. Portugal aderiu à OCCAR em março deste ano e também temos que saber, através da OCCAR, qual é o custo pormenorizado de cada um dos subsistemas. Só depois de saber isso tudo é que nós podemos tirar conclusões sobre se as fragatas são baratas ou são caras. Agora, não podemos ignorar que uma coisa são as fragatas como elemento e outra coisa é o projeto de sustentação das mesmas. E o terceiro elemento, que eu não quis trazer aqui, mas podia trazer, que é a modernização de todo o arsenal do Alfeite. Toda a base é um terceiro elemento. Só como rodapé dentro do rodapé, uma coisa são os acordos entre Estado a Estado. Outra coisa são o que é que cada empresa que constrói navios acorda com os seus representantes. São negócios privados, quer dizer, é perfeitamente legítimo que a McDonnell Douglas, a Lockheed, a Safran, a Indra, podia estar aqui a Saab, podia estar aqui a desenrolar, a Dassault, é perfeitamente possível que estas empresas tenham representantes em Portugal, que expliquem mais ou menos o que é que as Forças Armadas precisam, analistas, consultores, etc., advogados. Mas os compromissos entre esses analistas e advogados e, digamos, empresas de lobbying e as empresas privadas que constroem a arma não têm nada a ver com o Estado português. O Estado português só se pode responsabilizar pelos acordos de Estado a Estado. Aquilo que uma empresa paga em comissões ou não paga em comissões tem que ser decidido em tribunal. E, portanto, convém não confundir os dois elementos. E pronto, é mais uma nota que eu queria aqui trazer. Falamos agora de um filme que está a dar muito que falar e tu trazes-nos aqui curiosidades. Trago curiosidades. O filme é, obviamente, a Odisseia, do Christopher Nolan, que já foi atacado por várias coisas. Eu devo dizer, eu não gostei muito do filme por uma razão muito simples. Eu comecei a ler a Odisseia através da versão em prosa do João de Barros quando eu era muito pequeno. Tinha pai 9 anos. Depois li o texto e hoje há uma grande tradução de Frederico Lourenço, que é um dos nossos grandes especialistas, da obra do Homero. Portanto, não confundamos a obra do Homero com a obra do Christopher Nolan. A obra do Christopher Nolan tem para mim algumas falhas. Já vamos à crítica política. Algumas falhas. Por um lado, não consegue explicar ao público o enquadramento. Quer dizer, isto não é uma questão que se passa numa era de magia. Da ideia que no começo somos projetados para o tempo do Harry Potter, que não existe, ou para da Guerra dos Tronos, também não existe. Quer dizer, tem que se explicar no princípio, através de uma voz off, que eu acho que está a faltar. Quer dizer, não há muita voz off naquele filme. E a voz, por exemplo, para explicar o que é o Cíclope, o que é a caverna dos Cíclopes, de onde é que vêm os Cíclopes. Era bom que houvesse uma voz off que explicasse o que é que estamos a ver. Depois também houve algumas liberdades que foram tomadas, que eu não gostei. Por exemplo, a Circe, a feiticeira que transforma uma cena, aliás, muito bem feita, transforma os companheiros do Ulisses em porcos, e a Circe terá vivido algures, provavelmente, em Formentera ou perto de Formentera, mas a Circe é descrita pelo Homero como, sim senhor, uma feiticeira, mas também uma rainha. Uma mulher que vive numa certa opulência e que depois transforma, tem o feio gosto de transformar os homens em animais. Essa parte está bem feita. Aliás, eu lembrei-me de um filme, que é um outro filme, que é A Ilha do Dr. Moreau. Também é a história de um grupo de náufragos que chegou a uma ilha em que um homem, o Dr. Moreau, transforma as pessoas em animais. E que é muito tirada do episódio da Circe. Mas eu gostaria de ver o episódio da Circe tratado de uma maneira diferente. Mas, voltando ao slide anterior, se não se importam, só para eu acabar o meu raciocínio, acho que o Matt Damon tem um papel interessante, não quer dizer, eu não gostaria muito de ver este filme com a linguagem de Hollywood, e a verdade é que ele tem a linguagem de Hollywood em pequenas coisas como Dad and Ma'am, quer dizer, não... Father, Mother, quer dizer, não é Dad, mas pronto, seja como for, cada crítica é pessoal, isto é aquilo que eu vi no filme. A Odisseia, para uns, ficou sem a parte pagã.
Portanto, a Odisseia é essencialmente uma história que vem pela tradição oral e em verso, brilhantemente contada, anterior à época cristã. E, portanto, é essencialmente pagã. E a verdade é que nesta versão do Christopher Nolan há um motivo, há um sentimento, que é a questão do arrependimento. E o arrependimento, que é essencialmente cristão, não aparece na Odisseia de uma forma muito nítida. E, portanto, há quem acuse o Nolan de ter cristianizado a Odisseia. Mas depois há quem o acuse o contrário. Ter dito, não, isto é um filme woke, porque as personagens, em vez de serem personagens típicas daquela área, portanto, da Sicília, da Grécia, são também personagens que vêm da África ou que vêm dos confins do Oriente. É uma crítica como outra qualquer. É evidente que a Helena de Troia é descrita como uma mulher de grande beleza, não se explica qual é a sua etnia, mas a imagem que nós temos da Helena de Troia é de uma mulher grega. Pronto. Não é essa a imagem que aparece ali. Mas não me parece que seja algo de muito impressionante, porque nós também não temos a certeza absoluta se não haveria núbios vindos do norte da África, se não haveria egípcios, se não haveria pessoas de outras civilizações que se misturaram, entretanto, com as populações gregas, ou que depois viriam a ser greco-italianas, do mundo helénico. Portanto, não parece ser essa a grande questão, mas sei que também foi atacada, dizendo isto é um filme woke. E depois há aqueles que dizem uma coisa que eu acho que é certa. Isto não é o Homero que está a falar, não foi o Homero que fez o filme. Foi o Christopher Nolan. Portanto, isto é uma, digamos assim, é uma visão do Christopher Nolan que enfim, é um realizador que eu tenho algumas reservas, alguns filmes dele que são extremamente aborrecidos, outros que são motivantes, mas que ao fim de algum tempo já deixam de prender a atenção. É um homem com grande talento, obviamente, mas eu gostaria de ver tudo aquilo que ele filmou, e ele aparentemente filmou, não 2 horas e tal, mas 6 horas. Eu sei que ele é contra os Director's Cut, mas eu gostaria de ver um Director's Cut. Eu há bocado estávamos a mostrar a outra imagem, que é uma imagem de várias formas de filmagem. Eu acho que o filme está bem feito, do ponto de vista histórico, com algumas incorreções nas armaduras, mas gostava de passar a um terceiro elemento aqui visual, só para te dizer que isto é uma ideia de trazer ao cinema outras epopeias, outras odisseias. E a começar por estas todas que aparecem aqui, que são essencialmente odisseias que nos vêm da Babilónia, da Suméria, da Índia, do norte da Europa, portanto, todas elas fora. Tens ali os Nibelungos, tens ali a canção de Rolando, tens ali a canção do Miocide, tens a grande epopeia irlandesa do princípio da Idade Média, Tonbo Col New. Não estou a pronunciar muito bem o irlandês, mas é assim que se lê aquela palavra, aquele que nos aparece de Tain. Tens a epopeia do Gilgamesh, muito antiga. Tens as epopeias indianas de Ramayana e de Mahabharata. Tens o Enuma Elish, essencialmente da Babilónia. Tens epopeias do mundo árabe. Tudo isto, obviamente, podia ser levado ao cinema. Mas eu queria me concentrar em 5 epopeias que, eu já não sei se são estudadas nas escolas. Eram estudadas no meu tempo, mas que têm, de certa forma, muito significado para o nosso mundo. São epopeias ocidentais, são epopeias muito bem escritas e que nos dizem muito. Tens ali a Ilíada, do Homero, tens a Odisseia do Homero, tens a Eneida do Virgílio, tens Luís de Camões e tens os Lusíadas e tens a Divina Comédia de Dante. Eu fiz aqui um pequeno resumo. Dia destes, se alguém quiser, eu posso tentar explicar, mas estas 5 epopeias têm pontos em comum. Os Lusíadas são os mais pequenos, mas acho que tínhamos aí um quadro em que eu tentava explicar o que é que têm em comum. Todos eles têm uma espécie de um mal da fita, todos elas têm um herói. No caso dos Lusíadas, o herói é um herói coletivo. No caso da Eneida, da Odisseia e da Ilíada, há heróis individuais. Estamos a falar do Enéas, estamos a falar do Ulisses, estamos a falar do Aquiles. No caso da Divina Comédia, obviamente que o herói principal é o próprio Dante, que é acompanhado pelo amor da sua vida, a Beatriz, e pelo Virgílio, que é um dos homens que escreveu uma daquelas epopeias, a Eneida. Estas epopeias são influenciadas umas pelas outras. Por exemplo, os Lusíadas começam com uma frase, com um verso, que é praticamente a repetição do começo da Eneida, mas seja como for,
eis 5 epopeias que eu gostava de trazer ao cinema e nunca percebi porque é que os Lusíadas... Eu sei que há um filme de Manuel de Oliveira que toca essencialmente nos Lusíadas, mas um filme de grande orçamento com os Lusíadas era uma coisa espantosa. Temos ali o Vasta Gama face ao Gigante de Adamastor. O Gigante de Adamastor é também uma adaptação de velhos mitos que também existem desde o tempo dos gregos. Mas pronto, era esta a minha pequena contribuição que eu queria aqui trazer. E ainda há um vídeo para mostrar de Frei Luís de Sousa. É porque eu esqueci-me. Isto eram coisas... Tu estudaste o Frei Luís de Sousa, ou não? Estudei. O Almeida Garrett. Deixa-me só aqui ver um bocadinho. Isto é um filme de 1950. Ninguém. Podemos voltar ao princípio ou não? É que há uma altura em que o frade lhe pergunta: quem és tu, Romeiro? E este podia ser o Ulisses. Já vamos voltar ao início. Romeiro, quem és tu? Ninguém. É verdade que, não vou contar a história, mas podia ser um Ulisses, só que a história depois desenvolve-se de uma maneira diferente. É também um homem que vem da guerra, neste caso Alcácer Quibir, mas até ao Frei Luís de Sousa chegou. E pronto, íamos passar para outro tema muito rapidamente, sei que só temos 2 ou 3 minutos. Passamos para o eclipse. Vamos muito rapidamente. Deixa-me só mostrar, toda a gente falou do eclipse, obviamente. Este programa também se eclipsou durante 2 semanas, mas temos aqui algumas brincadeiras, por exemplo. Isto é uma espécie, o eclipse visto pela inteligência artificial no Museu do Prado. Vais ver ali vários elementos de várias pinturas do Museu do Prado. Eles vão observar o eclipse, vão passar pelas várias salas e vão convocando personagens para irem ver, animais também para irem ver o eclipse. Depois tens o eclipse, depois são distribuídos os óculos, obviamente. Sim, era essencial. Depois tens o eclipse visto pelo grande fotógrafo o Wang Yongzhong. Está. Esta para mim é uma das grandes imagens do eclipse por um fotógrafo profissional que depois decidiu fazer isto em vídeo. Depois tens a foto, que também é baseada nesta, que foi eleita pela NASA como a melhor foto do eclipse, que é em Saragossa, em que tens o eclipse refletido na água. Agora, o eclipse também influenciou muitas coisas, desde o Americano na Corte do Rei Artur, do Mark Twain. O Mark Twain, no fim do século XIX, já tinha pensado que um americano que fosse atirado no tempo para a Corte do Rei Artur, que se calhar, se soubesse o que era um eclipse, podia fazer o eclipse jogar em seu favor. Portanto, ele estava condenado à morte, mas soube que ia haver um eclipse e apareceu como alguém que controlava o Sol. Isto é uma versão do Americano da Corte do Rei Artur com o Will Rogers em 1931. E repara como o eclipse também serviu um bocadinho de arma de manipulação das massas. E depois foi adaptada pela banda desenhada, pelo RG, do Tintin, no Templo do Sol. É um dos grandes livros do RG, é o Templo do Sol, do Tintin, em que o Tintin e o Capitão Haddock são capturados por uma civilização inca, que estava escondida do resto do planeta, e que também usam um eclipse como manipulação. E depois há um desenho animado sobre isso. Pronto. Eu sei que temos muito pouco tempo, eu não sei se muito rapidamente para as sugestões. Muito rapidamente para as sugestões. Queria-te só aqui mostrar uma música que podem começar a trautear, que é o Ghost Riders in the Sky. É uma composição de 61 do Sam Jones. Vamos só ouvir um bocadinho. Ficávamos com isto. Se conseguirem recuperar isto, podem ir deliciar. E acabamos aqui, está bem. Chama-se Ghost Riders in the Sky. Se quiseres country and western, mas depois com referência à época espacial. E assim terminamos este Leste-Oeste. Obrigada. Até à próxima. Nuno Ferreira, até à próxima. A seguir fico com os 60 minutos. Da minha parte é tudo. Bom domingo. Continuo com a SIC Notícias.
Acha que está sempre doente? Usa o Dr. Google mais do que devia? Perde-se nas dicas e conselhos de saúde pelas redes sociais? Então o podcast Consulta Aberta é para si. Sou a Margarida Santos, sou médica de família e todas as segundas convido especialistas de diferentes áreas para responder de forma simples e descomplicada a todas as suas dúvidas sobre saúde. Pode ouvir o podcast em todas as plataformas e também no site da SIC Notícias e do Expresso.